E bom, galera, sejam bem-vindos aqui à nossa segunda aula do nosso curso de investimentos. Eu sou o Paulo, estou ajudando vocês nesse processo aí de entender os investimentos, né? E na aula de hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o de poupar versus investir. A gente vai entender as diferenças entre essas duas ações e entender por que que só poupar, por que que só gastar menos do que você ganha, não é suficiente para você atingir seus objetivos financeiros. Tem enrolação? Vamos lá. Bom, e para isso eu já fiz um mind map aqui para ajudar a gente, né, galera? E a gente vai falar basicamente sobre essas três coisas, então. O que é poupar, né? Por que poupar não é o suficiente para você atingir seus objetivos financeiros? Aí a gente vai falar um pouco de investimento e sobre a poupança, né? A polêmica poupança, que é talvez a forma de investimento que o brasileiro mais conhece. Eu vou explicar por que ela é um investimento e por que ela não é um bom investimento. Então, galera, quando a gente está falando sobre poupar, basicamente a gente está falando sobre gastar menos do que se ganha, beleza? É isso que é a definição de poupar, segundo o nosso dicionário, beleza? E aí a gente tem lá o exemplo do porquinho, né? Que a gente coloca as moedinhas lá e vai juntando dinheiro para ele crescer. Vou mostrar para vocês porque que essa é uma prática que é terrível. E a gente já viu na primeira aula algumas técnicas que a gente pode utilizar para mudar nossa mentalidade, né? E fazer com que a gente gaste menos do que efetivamente ganha. A gente viu lá a regra do 1%, entre outras coisas, né? Então a gente tem aqui as dicas valiosas da primeira aula. Se você não viu, volte lá e veja, beleza? Agora, é muito mais fácil que você consiga aplicar essas dicas, que você consiga treinar o seu cérebro para sair da modalidade de gastador e entrar para a modalidade de poupador, quando você tem um objetivo na sua cabeça. Então, quando você vê um propósito naquilo que você faz, sempre é mais fácil fazer essa coisa, seja investimento, seja qualquer outra coisa, beleza, galera? Então, a gente tem que ter um propósito para fazer as coisas. E aí, eu vou dar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, juntar R$ 1.000. Para a gente falar, R$ 1.000 não muda a vida de ninguém. E aí depende, gente, porque tem muita gente que vive de contra-cheque em contra-cheque, de salário em salário, e às vezes R$ 1.000, ter R$ 1.000 guardado vai mudar, sim, a vida dessa pessoa, vai dar uma tranquilidade para ela, vai poder dormir à noite. Então, a gente tem que lembrar que mais da metade da população do Brasil vive com menos de R$ 2.000 por família por mês. Então, quando a gente fala de R$ 1.000, pode não ser muito dinheiro para você, mas pode ser dinheiro para muita gente. Mas vamos voltar aos nossos objetivos. Quando a gente fala de juntar R$ 1.000, juntar 10 mil, juntar até R$ 1 milhão, é normalmente o tipo de objetivo que a gente traça na cabeça da gente, só que não é um objetivo muito claro. O nosso cérebro, ele não lida muito bem com essa questão dos números. E por quê? Porque internamente você fica pensando, tá bom, mas vou juntar 1 milhão para quê? Então, o que eu quero falar aqui dessa parte é que existem objetivos melhores que podem fazer com que você tenha mais foco na hora de poupar o seu dinheiro, beleza? E são objetivos desse tipo aqui, ó. Comprar uma casa até 2026, trocar de carro até o final do ano. Então, percebam que, geralmente, o que você tem que ter é uma coisa palpável. Uma casa, um carro. Poderia colocar aqui um objetivo de renda passiva. Então, coisas palpáveis, coisas que vão te trazer reais benefícios. Porque se você juntar R$ 1 milhão e não souber o que fazer com R$ 1 milhão, você não ganha benefício nenhum de ter juntado. Então, é um objetivo que não faz muito sentido. Então, um bom objetivo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser específico. Eu tô falando juntar para comprar uma casa, beleza? Então, é um objetivo específico, eu tô falando de casa aqui. Ele tem que ser significativo, mas não grande demais. Então, vamos supor que eu queira comprar não uma casa, mas um condomínio inteiro. Isso, para a maioria das pessoas, é um objetivo que é grande demais. Você provavelmente não vai conseguir atingir por mais que você se esforce. Então, ele tem que ser significativo, sim, para te motivar a ir atrás desse objetivo, mas não também irreal, né, gente? Grande demais, que eu quero dizer aqui é irreal, beleza? E ele tem que ter um tempo definido. Então, por exemplo, aqui, ó, até 2026. Então, existe um tempo definido para que eu termine aquele objetivo. Esse objetivo aqui é mais ou menos equivalente a juntar R$ 300 mil, que é mais ou menos o que vale uma casa, um apartamento aqui na maioria das cidades hoje. Eu sei que às vezes as grandes capitais o valor passa bastante disso, mas estou pegando aqui a média, tá, gente? Mas o que eu quero que vocês percebam é a diferença entre objetivos. Então, uma coisa é falar, juntar R$ 300 mil. A outra coisa é falar, comprar uma casa até 2026. Qual vocês acham que engaja mais? Pela maneira como o nosso cérebro funciona, esse aqui, comprar uma casa até 2026, engaja mais, beleza? Esse aqui de trocar de carro até o final do ano, né, seria equivalente a juntar R$ 50 mil ali, vamos supor, para trocar um carro, né? Então, sempre tentem associar os objetivos de vocês com coisas específicas e que vão trazer alguma vantagem real para vocês, beleza? Podia ser aqui ter uma renda passiva de R$ 1.000 até o final do ano. Então, é também um tipo de objetivo que
engaja mais do que simplesmente juntar 10 ou 100 mil reais. Só que, como eu disse antes, só poupar não resolve o seu problema. Por que só poupar não resolve o seu problema? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que juntou 100 mil reais, poupou 100 mil reais no ano de 1995, que foi logo depois ali da implementação do real, né? Só que essa pessoa, ela juntou no colchão e deixou o dinheiro lá até hoje. O colchão, gente, aqui, ele faz o mesmo papel do cofrinho, tá? Do porquinho lá. Então, por isso que não é uma boa prática ter esse tipo de coisa. Então, a pessoa juntou lá 100 mil reais no colchão em 95. Se ela for ver o que isso representa em poder de compra hoje, ela tem mais ou menos 12 mil reais. Então, ela perdeu quase 90% de poder de compra. Agora, é aqui que está o pulo do gato que muita gente não entende, galera. Então, presta atenção nessa parte. A pessoa deixou de ter os 100 mil reais? Não. Ela continua com as notas lá. Se ela contar, vai dar 100 mil reais. Então, por que hoje ela tem 12 mil de poder de compra? Porque os 100 mil reais de 1995 compravam muito mais do que 100 mil reais hoje. Essa é a diferença entre valor e poder de compra. O valor, ele é simplesmente um número, 100 mil reais. O poder de compra é o que você consegue comprar com aquele número. Então, por exemplo, quanto custava um saco de arroz em 95? 3, 4 reais. Hoje custa 20, 25. Então, o dinheiro que eu tinha naquela época, entre aspas, ele valia mais do que o dinheiro que tem hoje. Isso acontece por quê? Isso acontece por causa do nosso fenômeno de inflação. As coisas, elas aumentam de preço todos os anos. Se o seu dinheiro está parado dentro de um porquinho, dentro de um colchão, ele não acompanha a inflação. Então, é por isso que a gente diz que dinheiro parado, ele tende a desvalorizar. A não ser que a gente tiver um cenário de deflação. Aí ele vai valorizar. Só que deflação, quando a inflação diminui, né, é um fenômeno extremamente raro no Brasil. A gente trabalha com uma média brasileira entre 4% e 5% de inflação ao ano. Então, todos os anos os preços sobem mais ou menos entre 4% e 5% ali. Lembrando que aqui tem efeito de juros compostos. Então, ao longo dos anos, é um efeito muito maior do que esse. Por exemplo, se a gente pegar a inflação acumulada desde 1995, que foi o que eu usei para fazer essa conta aqui, ela é de 677%. Então, é muito mais do que pegar esses 5% e multiplicar pelo tempo. São efeitos de juros compostos. E por isso que a poupar não resolve o seu problema, beleza? Não adianta só eu guardar o dinheiro. Eu tenho que pôr esse dinheiro para trabalhar para mim. Como é que eu faço isso? Investindo. Se eu tivesse investido esses 100 mil, no pior do pior dos investimentos possíveis, eu ia ter pelo menos um valor de 181 mil em poder de compra, beleza, gente? Em valor de dinheiro, o número ia ser muito mais, mas eu ia ter quase dobrado o meu poder de compra. Isso no pior investimento que existe, que a gente ainda vai falar sobre ele na aula de hoje, tá? Mas mesmo o pior investimento que existe é melhor do que guardar seu dinheiro embaixo do colchão, galera. Espero que tenha ficado claro essa parte para você. Agora que a gente falou de poupar, vamos falar então sobre investir. E o que é investir? Investir é simplesmente fazer o nosso dinheiro trabalhar para a gente. Mas isso é o que todo mundo fala. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço o dinheiro trabalhar para mim? Bom, o que isso realmente significa, né? Vamos pegar um exemplo aqui para dar, para ficar bem palpável para você o que isso significa. Então, o seu Márcio, ele tem 10 mil reais. Ele poupou lá e juntou 10 mil reais. O que ele vai fazer com esses 10 mil reais? Ele vai abrir uma padaria. Aí ele usa esses 10 mil reais para comprar forno, para comprar balcão, ingrediente, tudo que ele precisa para abrir a padaria dele e começar a fazer pão. Ele começou a fazer pão e ele fez 10 mil pães com esses 10 mil reais que ele tinha. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vender esses pães, certo? Então ele vende cada pão a 2 reais. Então no final, depois dele vender os 1000 pães, ele agora tem 20 mil reais. Então o que o seu Márcio fez? Perceba, ó. Ele tinha aqui 10 mil, colocou o trabalho dele de fazer pão com esses 10 mil e gerou 20 mil. Isso é fazer o dinheiro dele trabalhar para ele. Tudo bem, aqui ele fez o que a gente chama de renda ativa. Ele investiu esses 10 mil em uma coisa que ele precisou por trabalho dele ali para transformar esses 10 mil em 20 mil. Só que a gente pode dizer que o dinheiro trabalhou para ele. Tudo bem, ele teve que trabalhar também. Ainda não chegamos no investimento como vocês normalmente conhecem. Ele ainda colocou um pouco do trabalho dele ali, mas ele multiplicou esse dinheiro. Isso é fazer o dinheiro trabalhar para vocês, beleza? Então o dinheiro do seu Márcio, ele multiplicou. Agora, nem todo mundo sabe fazer pão
ou tem disposição para trabalhar mais. Então agora a gente vai falar de formas de fazer isso de maneira passiva. Que é basicamente o que, gente? Que é você pegar esse dinheiro e emprestar para quem está disposto a fazer alguma coisa com ele e sabe fazer alguma coisa com ele. Então eu tenho os 10 mil reais lá do seu Márcio, mas eu não sei abrir uma padaria. Eu não sei fazer pão. E se eu pegar esses 10 mil reais e eu dou para o seu Márcio fazer a coisa para mim? É mais ou menos esse o espírito do investimento, beleza? É emprestar o dinheiro para quem tem tempo e know-how de como fazer as coisas. E aí, tem várias opções para quem eu posso emprestar esse dinheiro. Tem, por exemplo, o governo, através do Tesouro Direto, tem instituições financeiras, tem fundos de imóveis, empresas, entre muitos outros. A gente vai ver todos esses aqui no curso, beleza? O que você tem que entender dessa modalidade de investimento e por que ela é diferente de abrir um negócio? Dessa modalidade de investimento, quando eu empresto o dinheiro para alguém, essa pessoa vai me devolver esse dinheiro com um pouco de juro, com um pouco do lucro do negócio dele. Agora, esse retorno em potencial sempre vai ser menor do que se eu tivesse aberto um próprio negócio. Se eu tenho os 10 mil reais aqui, ao invés do seu Márcio, e eu contrato o seu Márcio para vender para mim, mesmo que eu consiga vender os 20 mil reais, fazer 20 mil reais, eu ainda tenho que pagar o seu Márcio pelo tempo dele, pagar algumas coisas. Então, quando eu coloco alguém para trabalhar para mim, o meu retorno é um pouco menor. Tudo bem? Ao mesmo tempo que o meu retorno é um pouco menor, a minha chance de quebrar também é um pouco menor. Porque vamos supor, teve uma coisa que eu não falei aqui no exemplo do seu Márcio. Se ele fizesse lá os 10 mil pães e vendesse só 5 mil, ele não ia recuperar o investimento dele. Ele ia só empatar. Se ele vendesse menos de 5 mil pães, ele ia tomar prejuízo. Então, é um risco que a gente vai correr. E quando você abre um próprio negócio, você tem um potencial de ganho maior, mas você também tem um risco maior. O retorno de abrir um negócio ele pode ser maior, mas o risco também é muito maior. E aí, a regra de ouro aqui dos investimentos, galera. Quanto maior o potencial de retorno, maior é o risco associado àquele investimento. Então, essa aqui é a regra de ouro do mercado. Quanto maior o potencial de retorno, maior é o risco associado. Beleza? Mas dito isso, se você fez um bom trabalho em escolher investimento bom, você geralmente recebe mais do que você aportou inicialmente. E dito isso, um produto que faz exatamente isso é a poupança, gente. Quando você coloca um dinheiro lá na poupança, você vai recebendo ali o juro daquele dinheiro que ficou parado. Aliás, agora a gente sabe que ele não ficou parado, agora a gente sabe que ele está trabalhando para você. Então, quando a gente fala de poupança, muita gente diz que poupança não é investimento. Mas eu digo que poupança, sim, é um investimento. E por que é um investimento? Porque você recebe mais do que você tinha inicialmente. Agora, a poupança, ela é um bom investimento? E a resposta para isso é não. Por quê? Porque o retorno da poupança, ele está limitado a 6% ao ano, mais ou menos, tá? No melhor dos casos. Então, lembra lá, a média da inflação do Brasil, a gente tinha visto lá no começo da aula, que dentro do Poupar, a média da inflação do Brasil é entre 4% e 5% ao ano. Se a poupança rende no máximo 6% ao ano, ela está rendendo 1 ou 2% acima da inflação. Só que eu estou falando ali de inflação média. Já teve anos em que a inflação do Brasil passou de 10%. Aí a poupança está rendendo menos do que a inflação. Tem anos que a poupança não está rendendo nem 2%. Então, ela é um tipo de investimento, sim, só que ela te retorna muito pouco dinheiro comparado a outros investimentos, dos quais a gente vai ver ao longo desse curso, beleza, galera? Sem ansiedade. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a poupança, ela é um investimento que não é muito bom. Agora, o que muita gente fala é que, mas é seguro e o dinheiro sempre aumenta. E aí eu vou dizer para vocês que nem sempre. Por quê? O dinheiro, sim, ele aumenta. Mas lembra aquela história do valor de compra? Por causa desse negócio da inflação. E, às vezes, o valor de compra não vai acompanhar a inflação. Um exemplo onde isso aconteceu, recente, foi no ano de 2022. Onde a poupança teve 6% de aumento e a inflação teve 10,22% de aumento. Para você ter uma comparação, se a gente tivesse investido no Tesouro Selic, a gente teria 13,75% de aumento naquele ano de 2022. Então, enquanto a poupança perdeu para a inflação, a Selic ganhou da inflação. E aí o que muita gente fala é, mas a poupança não tem imposto de renda. Outros tipos de investimento têm imposto de renda. E é verdade, né? Só que uma coisa que eu quero que vocês aprendam aqui também nesse curso é você não precisa ter medo no imposto de renda. Se você está pagando imposto, quer dizer que você está ganhando mais. Beleza? Eu sei que pagar imposto não é um negócio legal, não é um negócio que as pessoas gostam. Só que, vamos fazer uma conta aqui de novo.
Vamos supor que você tem lá 10 mil reais. E eu vou pegar aqui o exemplo do ano de 2022. Na poupança, você teria ganhado 600 reais no ano de 2022. Essa taxa aqui de 6% ao ano. Eu estou fazendo umas contas aproximadas aqui, tá, gente? Nesse caso, você não teria pagado imposto de renda, então seu desconto seria zero, e você teria colocado no bolso 600 reais. Se você tivesse investido no Tesouro Selic, esse investimento teria gerado para você R$ 1.375. É quase o dobro, é mais do que o dobro da poupança. Mas aqui tem imposto de renda, certo? Você teria pagado um imposto máximo, em maneiras de reduzir isso aqui, você vai aprender ao longo do curso, mas você teria pagado um imposto máximo de R$ 309,38. E você teria colocado no bolso a diferença, que é 1.375 menos 309,38, que dá 1.065,62. Então percebe que mesmo pagando um pouco de imposto de renda, você colocou no bolso mais de R$ 400, R$ 465 a mais do que na poupança. É quase o dobro, gente. Então não tem por que você ter medo do imposto de renda se você sabe o que você está fazendo com o investimento. E esse curso é justamente para você entender o que você está fazendo com o investimento. Então a pergunta que vem aqui é, o que acontece com a diferença de lucro de 600 para R$ 1.065? Quem ficou com esse dinheiro? Quem ficou com esse dinheiro foi o seu banco, aonde você tem essa poupança. Então, a poupança é um bom investimento só para o seu banco. Por quê? Porque ele ficou com a sua diferença. Ele pegou o dinheiro que você deixou na poupança, investiu em outro produto e lucrou em cima do seu dinheiro. Então, o banco fez dinheiro com o seu dinheiro. Se você aplica isso para toda a população do Brasil, você faz muito dinheiro. Então, poupança é um negócio que vale muito a pena para o seu gerente, para o seu banco. Para você, nem tanto, beleza? Agora, a poupança é de todo mundo? Não. Se você tem uma poupança, você está de parabéns. Você já está à frente de muita gente no Brasil. Tem muita gente no Brasil que não tem condição de ter uma conta corrente. Quem dirá uma poupança? Então, a única coisa que você precisa agora é aprender que existem outros produtos que podem aumentar a sua rentabilidade. E é isso que eu vou falar aqui no curso, nas próximas aulas, beleza? Na aula de hoje a gente falou, então, o quanto é importante a gente poupar, mas que poupar não é tudo. Você tem também que investir, mas que investir também não é tudo. Se você investe em produtos ruins, como a poupança, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Aqui você deixou, por exemplo, no nosso exemplo, R$ 450 em cima da mesa que poderiam estar no seu bolso, beleza? Lembrando, galera, se você não viu a primeira aula sobre mentalidade de investidor, dá uma olhada lá, vou deixar o vídeo linkado aqui no card para que você não perca nada desse curso 100% grátis para você aqui no YouTube, e não perca também as próximas aulas que vão sair do curso, que tem um conteúdo sensacional para vocês, beleza, gente? Então deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aula.